pessoal, ficou mais fácil viajar. Olá, pessoal. Eu sou a Alexandra. Eu sou a Fabíola e estamos aqui no Olhar Brasileiro. E esse vídeo vamos continuar mostrando, falando das nossas vivências nas escolas. Gente, o que acontece é que agora nesse primeiro momento a gente está falando, dando uma ênfase maior, ao ensino de base, ao ciclo 1, 2 e 3, tá? A gente, nos futuros vídeos, a gente vai estar trazendo material para vocês sobre infantário, sobre secundário, sobre a Universidade do Minho, Porque o que está acontecendo, gente? Que é uma coisa que nos deixou muito felizes, A nossa ideia inicial era realmente passar essas vivências, passar as nossas vivências, estar contribuindo realmente com vocês, que quando chega, com as crianças, realmente é esse momento de muita preocupação, essa adaptação das crianças nas escolas. E aí, nessa tentativa de estar ajudando, realmente nós conseguimos tocar muitos portugueses, tá? Então, nós estamos com novos amigos portugueses que abraçaram essa ideia conosco, tá? Que estão dispostos a estar contribuindo e nos ajudando na elaboração desse material. Passando informações mesmo, Informações confiáveis, de vivência deles também e o que eles já sabiam. Exato. E aí é importante, por quê? Porque nesse primeiro momento, como a gente já passou a nossa realidade aqui, do ciclo 1, 2, 3, a gente vai estar trazendo essas outras vivências, essas outras experiências, mais para o olhar de educadores portugueses mesmo, que vão estar nos ajudando, nos apoiando na elaboração desses vídeos, ok? Bom, gente, e aí, com o projeto ganhando essa nova dimensão, essa uma amplitude maior, até em nível de contribuições, o que acontece? Nós vamos pedir para que vocês nos encaminhem, tá? As perguntas, as dúvidas, sugestões, dicas, todas para o nosso site, tá? Lá no site vocês vão conseguir acessar o nosso Twitter, nossos e-mails, nossas redes sociais, de modo que facilita essa nossa comunicação. O que a gente está querendo dizer? Na verdade, gente, nós temos outros canais, tá? Nós temos um canal, inclusive, voltado só para a educação, e são mais de 200 vídeos editados, E todos os vídeos com muitos comentários e muitas perguntas. E aí o que ocorre é o seguinte, o YouTube ele não favorece muito essa administração. Essa comunicação com a gente. Então, a gente não quer deixar nenhum de vocês sem respostas, tá? Então, a nossa intenção é realmente acolher um por um que chega ao nosso canal. Só que o que está acontecendo? Às vezes o YouTube manda um comunicado pra gente de vídeo de 3 meses atrás, tá? Ou uma pergunta que de repente era importante até responder, que a gente poderia ter ajudado ali naquele momento e a gente não chegou até a gente essa pergunta, porque o que acontece? À medida, com essa quantidade de vídeos, fica difícil pra gente passando vídeo por vídeo procurando os novos comentários, Nós gerenciamos 4 canais. Então, nós vamos pedir, a colaboração de vocês para realmente, pode deixar um comentário lá no vídeo, isso é ótimo, isso valoriza o nosso trabalho, é gostoso receber, as impressões que vocês estão tendo do nosso trabalho. São importantes. Mas as perguntas mais específicas, manda pra gente lá pelo site, Mesmo porque lá no site vocês vão encontrar informações mais detalhadas de tudo que a gente está falando aqui. Às vezes aqui na gravação do vídeo, como é uma gravação mais informal, a gente tenta conversar com vocês como se vocês estivessem aqui, conosco. Então, acaba passando, fugindo uma informação ou outra, Então, esse momento lá no site vai agregar valor na busca, na pesquisa de vocês. Vai contribuir. Vai contribuir bastante, ok? Então, no vídeo de hoje, a gente vai abordar mais sobre período letivo, período de matrícula. Eu tô chegando agora em Portugal, em que série eu devo matricular o meu filho,
né? Então vai ser muitas perguntas, né, foram feitas e enviadas nesse sentido. Nós vamos primeiro tentar passar para vocês, situar quanto ao calendário, tá? Para poder ajudar. Anotei aqui, olha, deixa eu estar mostrando. Vamos lá. O período letivo aqui, olha, ele vai... Aqui eu tô colocando uma data, gente, aproximada, porque isso pode variar de agrupamento por agrupamento. E detalhe, tem pequenas variações entre as escolas públicas e as escolas particulares. Normalmente as escolas particulares, elas iniciam um pouquinho antes, né? Então, assim, aqui a gente está passando um período genérico, tá? Mas as datas vão permear essas datas que a gente vai estar passando. Bom, normalmente, né, então nós temos aqui, esse ano especificamente, de 15 de setembro, isso é o ano letivo, vai de 15 de setembro a aproximadamente 23 de junho, né? Então o ano letivo aqui inicia em setembro e termina em junho. Durante esse ano letivo, nós vamos ter 3 interrupções, tá? 3 períodos de intervalos. Que seriam os recessos. Exato. Então nós temos aqui, ó, do dia 19 de dezembro a dia 2 de janeiro, nós vamos ter um intervalo de Natal, né? É o período de Natal. Então tem essa pausa aí que dá aproximadamente uns 15 dias, 12, 13, né? Aproximadamente, porque igual eu falei, pode sofrer algumas variações. É o feriadão. É o feriadão, né? De Natal. Depois, nós vamos ter outra pausa, né? Do dia 27 de fevereiro, aproximadamente, né? Nesse caso aqui, ao dia 1º de março, que seria o feriado do Carnaval. Sim, temos Carnaval. Né? Então isso pode ter alguma variação, lógico, né? Igual no Brasil, isso aí não muda. Então vai ter a semana do Carnaval, né? Aproximadamente uns 4, 5 dias. Outro recesso que nós vamos ter é o recesso de Páscoa, tá? E aí é um recesso até significativo, né? Dá aproximadamente uns 13 dias, né? Nesse ano aqui agora, nesse ano letivo, né? Que nós estamos agora em 2016, isso aqui vai dar em 2017, vai ser de 5 de abril a dia 18 de abril, quer dizer, um intervalo interessante, né? Então essas 3 paradas, né? Essas 3 interrupções durante o ano seriam os recessos prolongados que nós vamos ter aqui no decorrer do ano letivo. Bom, então qual que vai ser o período de férias, tá? A férias, sim, aí é um intervalo maior, né? São as férias mesmo, são as férias de verão, né? Que vai variar, que ó, vai entre 23 de junho ao dia 15 de setembro, ou seja, são aproximadamente 3 meses de férias. Então nós podemos pensar o seguinte: embora nossas crianças realmente elas vão ter um dia a dia, né, mais intenso nas escolas, né? É o dia inteiro na escola, com bastante atividade, né, acadêmica. Mas assim, os intervalos de descanso também são muito significativos, são muito bons. São bons para a família, né? Para passar com a família. E é interessante também ressaltar a questão da estação, né? Que também essa estação diferente aí do Brasil, que é a questão de férias de verão em junho, e julho e agosto, né? 3 meses. Bom, então nós temos aqui, ó, diante disso aí, uma pergunta muito comum foi passada pra gente a questão de matrícula. Matrícula, né? Quando que acontece o período de matrícula? Bom, se o ano letivo começa em setembro, né? O período oficial, né, de matrículas vai variar de agrupamento para agrupamento, de escola para escola, e a partir de junho você já consegue fazer essa matrícula. Então, junho, julho, agosto também você consegue fazer essa matrícula. O que ocorre é que normalmente em agosto as inturmações já foram feitas, né? Então, assim, quando você faz a sua matrícula até os meados de julho, né? Na verdade, até o dia 10 de julho, assim, mais ou menos,
é mais fácil você garantir a vaga do seu filho naquela sua escola que é a sua primeira escolha, né? Então isso tudo vai interferir também inclusive em agosto, na escola, na portaria, você pode encontrar um ensalamento mesmo. Já encontra um ensalamento. Né? Se fez no período, certinho a matrícula, ter lá o nome do seu filho, já sabendo a turma, sabendo quantos alunos, eles passam essa informação também na portaria. Isso. Então, gente, olha, esse período é um período oficial de matrícula para o ano letivo que se inicia, ok? O que ocorre é o seguinte, a gente sabe que para quem está vindo do Brasil para cá, não segue exatamente esse período letivo, né? Pode chegar aqui em fevereiro, em março, novembro, dezembro, ou seja, vão acontecer essas variações. Como que eu faço então? Aí vem o seguinte, eu posso matricular o meu filho? Pode, tá? É lei aqui em Portugal, nenhuma criança pode ficar sem escola. Ou seja, independente do mês que você chegar aqui, se você for a uma escola para matricular o seu filho, ele vai ser matriculado, ok? A documentação para matrícula, gente, a gente deixou até descrita lá no nosso site para facilitar, porque não justifica aqui a gente ficar falando de documentação. Essa burocracia, né? Essa parte burocrática está em texto lá para ajudá-los a se orientar, tá? Mas assim, qualquer mês que você chegar aqui, você consegue matricular. E aí tem até a curiosidade, né? Que, inclusive, se você estiver circulando com criança no período letivo, tá? Pelas ruas, mesmo como turista, a gente percebe, né? Eles olham mais ou menos assim, o que essa criança está fazendo fora da escola? Isso é muito forte, tá, gente? E aconteceu comigo, né? Essa questão de chegar e a amiga da minha amiga já estranhar. Mas não era para ele estar na escola? Quer dizer, a gente percebe os olhares, mas quem consegue falar, aproximar da gente, fala. Pergunta. E é interessante que se você estiver passando aqui como turista, você sente. Você sente os olhares das crianças assim, o que essas crianças estão fazendo fora da escola? Então isso é muito forte. Então, independente da época que você chegar, se for do interesse, né, já imediatamente matricular essa criança na escola, faça, tá? Não terá problema nenhum. Estando com a documentação toda certinha, você vai chegar e tranquilamente, o processo de matrícula aqui é muito simples, né? Lá no site a gente está falando um pouquinho, é muito fácil, muito tranquilo. É a questão de escolher a escola e realmente ir até a sede fazer a matrícula. Bom, em consequência a essa pergunta, né, de que época matricular, vem uma outra pergunta muito comum também. Em que série matricular o meu filho? Olha, na verdade o que acontece? Aí a gente vai falar o que pode, tá? E aí a gente vai dar um pouquinho da nossa opinião, tá? Como educadoras, o que a gente pensa disso tudo. Olha, na verdade é o seguinte, o que vale, tá, para a matrícula é o histórico escolar, tá, do seu filho, com o ano letivo lá no Brasil fechadinho. Finalizado. Então, vamos pegar uma série qualquer aqui, quarto ano, por exemplo. Seu filho encerrou o quarto ano em dezembro, né, lá no Brasil. Então, você está vindo já com o histórico dele fechado no quarto ano. Bom, aí nós vamos ter duas situações. Você pode estar chegando aqui em Portugal no primeiro semestre, como também você pode estar chegando aqui em Portugal no segundo semestre. E aí, gente, o que a gente vai pensar? Meu filho fechou o quarto ano lá no Brasil. Dezembro. Eu cheguei aqui em Portugal agora no primeiro semestre, por exemplo, cheguei em fevereiro, cheguei em março, cheguei em abril. Se ao fazer a matrícula, tá, eu já quiser matricular no quinto ano, legalmente eu posso, tá? Ele encerrou o quarto ano lá e eu posso matriculá-lo aqui no quinto ano, tá? O que acontece? Algumas escolas, você pode até chegar a ouvir essa orientação que a própria escola, né, dá essa orientação. Às vezes não, às vezes ele só aceita aquilo que o pai quer fazer, tá? Já que terminou o quarto ano, ele vai matricular no quinto. O que ocorre, gente, se você chega aqui com a criança
fevereiro, março, abril, tá? Isso é início de ano letivo lá no Brasil. Aqui, eles já estão, aqui já é o oposto, aqui já está caminhando para o final de ano. Então vamos pensar, vamos contextualizar. Meu filho terminou o 4º ano, eu cheguei aqui em Portugal e matriculei em fevereiro, por exemplo, vamos pegar qualquer mês aí do primeiro semestre. Cheguei aqui em fevereiro, matriculei meu filho no 5º ano. Ele vai entrar para uma sala que já está terminando o 5º ano, então ele já vai estar, já perdeu um monte de conteúdo, né? Praticamente todo. Praticamente todo. Olhar, né? E é bem intenso, né? Porque eles passam um dia na escola, é bastante conteúdo. A gente vê, em 2 meses a gente viu isso. É bastante conteúdo, é realmente pesado. Pesado, quer dizer, então vai ter perdido muita coisa. Fora isso, né, gente, nós temos que pensar o seguinte, a criança vai estar passando por um momento de adaptação. Muita novidade. A adaptação muita novidade. É uma nova cultura, um novo país, uma nova língua. Ah, mas fala português. Exatamente. Fala-se português aqui, não fala brasileiro, tá? Isso é e essas diferenças muito podem diferente. pegar. Podem inibir a criança. Achar que a criança vai entender o português com muita naturalidade, vai entender muita coisa. Muita coisa. Mas muita coisa vai ficar perdida. Tá joia? Então é um processo de adaptação. Claro que vai se adaptar muito mais rápido que qualquer outro idioma, né? Mas eles falam rápido, pode achar que falam rápido também, a criança sentir. A entonação é diferente, então não assim, entender algumas palavrinhas. Então já vai ter essa adaptação, vai ter a adaptação dos novos amigos, tá? As novas normas, e aí a gente chama bastante atenção, tá? O rigor com as normas aqui é muito mais intenso que no Brasil, tá? Não se compara, tá? Principalmente, por exemplo, eu tô vindo do Brasil da escola pública. Já vai estranhar porque aqui a escola pública funciona, né? Então a escola pública no Brasil não funciona. Não estou generalizando. O que acontece é que a gente sabe que algumas tem questões questões problemáticas da nossa escola, da nossa educação pública, né? Que independe do professor, que independe, são questões políticas mesmo que a gente sabe que infelizmente a gente vive isso, né, no nosso país. Mas aqui o rigor então vai ser intenso. Então o que acontece? Se está vindo de uma escola particular, nós vamos ter de tudo, né? Nós temos escolas particulares no Brasil que a gente sabe que pagou, passou, né? Nossa, se existe muitas. Não, e a questão das normas, né? De você não cumprir as normas e, entendeu? Faz, por exemplo, vai ser assim. Pode mochila, não pode mochila de rodinha na escola. Vem aquele tanto de mochila de rodinha, não, mas... Não vou, a escola não vai entrar no embate com os pais. A questão aqui do quem banheiro. manda é o professor, tá? A questão do banheiro, né? Uma norma. Isso é muito forte. Muito forte. Banheiro aqui de cara eles já falam com as crianças, tá? A casa de banho, né? Casa de banho, exatamente. Casa de banho somente nos intervalos. Mas se me der vontade, você tem algum problema? De saúde? Algum atestado? Pergunta não. de cara, a criança não, até assusta com essa reação. Exato. Se não tem um atestado, se não tem um problema de saúde, você vai segurar o horário de banheiro. São 3 intervalos, é a chance de ir ao banheiro. Se não for, gente, não vai, tá? Então, o que acontece? Isso é um pouco diferente, né? Pra gente que tinha filhos em escola, no nosso caso, em escolas particulares lá no Brasil, a gente sabe que a criança, se ela... tem regra, só vai, pede-se para que só vá ao banheiro ao intervalo. Mas se der, né? Mas eu preciso. O professor não vai entrar em conflito com a criança, ele vai deixar a criança. Aqui não, aqui é regra, né? Claro que se passou mal, é algum contexto, sinalizado, isso é diferente, gente, não estou falando isso, né? Eu só estou falando o seguinte, o rigor dessa ida ao banheiro no intervalo é muito maior. Quer dizer, a gente está querendo dizer mais uma mudança para a criança, mais uma coisa que ela vai ter que lidar ali dentro da escola e que pode causar, né, um estranhamento e sofrer um pouquinho com isso no início. Então já vai vir para uma série... muita adaptação. Né? Correr a questão da água, né? A
questão da água que a gente percebe, eu, por exemplo, acho que você também, né? A questão da água. As meninas estão sempre com garrafinha de água e a gente incentivando, toma água o dia inteiro, toma água o tempo todo, né? Aqui a garrafinha esvaziou, ou ele enche no intervalo ou ele não enche. Ele vai ficar sem água porque ele não vai sair durante a aula para tomar água. Então, assim, é muito rigor, tá? Nas normas. Então, isso, a criança vindo lá do Brasil, seja da escola pública ou da escola particular, ela vai perceber essa diferença. Com isso tudo, gente, ainda tem a questão dos conteúdos, tá? Meu filho estuda numa escola top lá no Brasil, só tira total. Vai estranhar, tá? Vai estranhar por vários motivos, tá? Primeiro, os conteúdos não andam no mesmo ritmo que no Brasil. Então, não tenha dúvida, ele vai chegar aqui e vai se deparar com muitos conteúdos que não foram trabalhados na série que ele estava lá no Brasil. Então, não adianta ele ser nota 10 lá, se aqui ele não conhece o conteúdo, né? Isso. Então, isso é uma situação que a gente, né? Na matemática, então, para mim, isso foi muito forte. Claro que, por exemplo, meus filhos que estudavam na escola particular e eram alunos, por exemplo, na escola deles lá, a escola emitia no boletim o gráfico comparativo do desempenho da criança em relação à turma. Meus dois filhos, graficamente analisando, eles tinham uma média acima da turma. Mesmo assim, chegaram aqui, eu tive que sentar na matemática e dar algumas orientações. Hoje eles já estão caminhando sozinhos com os colegas, né, com os portugueses. Mas no primeiro momento eu precisei dessa orientação, por quê? Porque tinham falhas em conteúdos, tinham conteúdos que não tinham sido trabalhados. Além do mais, né, a metodologia de ensino aqui em Portugal é muito diferente da metodologia de ensino no Brasil, tá? Para que vocês entendam melhor do que eu estou falando, fica fácil a gente ter uma ideia, para quem não é da área de educação, um exemplo assim mais a grosso modo, para facilitar essa compreensão, vamos pensar o seguinte, você estudou, você está numa faixa etária aí de uns 50 anos, né? Então, o que acontece? Provavelmente você estudou numa escola que ao estudar português, você ficava trabalhando as conjugações dos verbos, fazendo cópias infindáveis. Na matemática, você fazia contas assim que você tinha que guardar mesmo. Que você nem acreditava nos algoritmos, né? Pois é, aqui é assim que ele vai estudar. Vai ter essa diferença sim, tá? É muito forte. A maneira de estudar, eu acho engraçado, meu filho virou pra mim e falou, mamãe, eu vou dançar na prova de português. Por que, filho? Você não tá sabendo? Ele não, tem um monte de nome que eu nunca ouvi falar. Então, assim, são esses detalhes, gente, que independe da criança ter mais facilidade ou da criança ter menos facilidade. Ela vai ter que ter esse tempo de adaptação. De entrar no esquema. De adaptação. De adaptação. Então, assim, o que a gente sugere, né, na verdade, por exemplo, chegou no primeiro semestre, ao invés de tentar passar o seu filho, colocar o seu filho, terminou o quarto ano, e você quer matricular aqui no primeiro semestre ainda, antes do próximo ano letivo começar, matricule no quarto mesmo, tá? Não precisa jogar ele para o quinto. Ele vai atrasar um semestre cronológico? Vai. Gente, o menos importante aqui é a série que a criança tá? Pelo menos para mim, como mãe, como educadora, o mais importante para mim é o bem-estar do meu filho, tá? E para ele estar numa série, né, que mesmo sendo uma série que ele já tenha cursado no Brasil, vai ter, né, muitas novidades, né, porque aqui ele não vai estudar o Brasil, aqui ele vai estudar Portugal, não vai estudar o continente americano, né, ele vai estudar Europa. Então, assim, isso tudo muda muito. Gente, pensa o seguinte, ele vai chegar aqui e não conhece os estados do país que ele mora, né? Muita ele não conhece, informação. muita informação.
né? Então é realmente assim, eu acho que é um sacrifício desnecessário para a criança que já vai estar passando por uma situação, por mais cômoda que seja, ela já está perdendo muitos referenciais, né? Então o que a gente aconselha é, mantém na mesma série, vai ser um processo interessante de adaptação para a criança, porque na verdade o que vai acontecer? Muitos conteúdos ela já vai saber, isso vai dar uma segurança para ela, vai dar um certo conforto para ela, em alguns momentos... E ela chegar dando conta de tudo? Ela vai em alguns momentos conseguir ajudar os colegas, ou seja, um momento para facilitar a própria socialização, né? Então isso tudo, gente, tem que ser levado em conta. Da mesma forma que se chegar no segundo semestre, também tem que analisar se você vai querer, né, que aí no segundo semestre terminou o 4º ano, se estava estudando lá no Brasil, por exemplo, o 5º ano já está praticamente em andamento. Então ele pode continuar no 5º ano, por exemplo. Aqui vai ter começado em setembro, né, a aula, e ele vai estar aí com uns 2 meses, 3 meses. Mas aí continuar a série, não precisa jogar para outra série. Eu acredito assim, que os pais, né, a mãe, ela tem que sentir. Ela já conhece bastante, né, a sua criança, sentir se aquilo ali vai ser sofrimento para ele. Eu, pelo menos, é minha opinião, é a sua opinião. Se for sofrimento, para que isso? Né? Porque aí mesmo se tiver quase que um ano inteiro, colocar para que ele vai fazer de novo e tudo, essa adaptação aqui eu acho que ela tem que ser muito pensada, muito calculada. Eu não colocaria uma série à frente, eu gostaria de colocar meu filho andando junto e mesmo assim ele tem que correr muito atrás com os pais em casa, mesmo assim. Então já é uma opinião nossa e vivência nossa aqui. Então, assim, gente, isso é realmente pensado, analisado, né? Cada família, cada um tem que olhar. Aqui nós estamos dando o nosso olhar, lembrando que o nosso olhar é muito de educadora, né? Educação é a nossa praia. E mães que são, né? Mães que realmente estão... Eu estou muito mais preocupada com a felicidade do meu filho. E outra coisa, né, gente? Quando a gente pensa assim... porque foi uma coisa que me questionaram muito lá no Brasil. Mas ele vai atrasar 1 ano, né? Se for voltar para o Brasil, então ele vai atrasar 1 ano. Gente, ele vai deixar de estar na 7ª, vai estar no 6º, mas o que ele ganhou de cultura, de conhecimento, de informação, de vida... Não e a gente série que justifica. E a gente sabe que lá na frente não faz essa diferença. Vai dar tudo a mesma coisa. Vai chegar lá na mesma vai tudo se igualar. Entendeu? Com essa diferença, com esse diferencial. Ele passou feliz por toda essa adaptação, veio um enriquecimento grande, né? Então esse diferencial vai ser lá na frente mesmo. Positivo. E aí, ainda chama atenção até para as outras disciplinas, né? Que a gente fala muito português e matemática, que são as nossas áreas, né? Pela formação de base. Mas as outras disciplinas, por exemplo, o estudo do MEI aqui, né? As crianças adoram, tá? É tudo muita novidade. Claro, algumas coisas eles já estudaram mesmo, já viram, mas assim, o olhar é tão diferenciado. Não, né? E a gente assusta, né? Pela idade e tudo, o que eles já estão vendo. A maneira de abordar é tão diferenciada, né? O contato com laboratórios é tão intenso, mesmo para quem está em escola particular lá no Brasil, tá? Escola pública aqui é uma escola particular no Brasil, tá bom? Então, o que acontece? Eles amam essas aulas, tá? Essas outras disciplinas. E tem um detalhe que é muito interessante. Por exemplo, meu filho, do 7º ano, primeiro dia de aula, quando for se apresentar, eu já nem sei se contei isso em algum vídeo. Eu falo demais, gente. Deixa eu contar isso pra vocês. Primeiro dia de aula, professora de inglês, na hora de se apresentar, na hora que ela viu que era brasileiro... Acho que não falou, não. Pode falar. Não? Pode falar. Na hora que viu que era brasileiro, virou pra ele e falou, olha, você vai ter que estudar muito, porque todos os brasileiros que chegam aqui não sabem nada de inglês. Eu tenho aluno do 9º ano que não sabe conteúdo do 5º ano. Desse jeito, falou desse jeito com meu filho, dentro de sala, né, com a turminha toda que ele estava conhecendo.
né? Numa situação muito assim, porque isso é deles, tá, gente? Eles falam que é bom, porque a gente gosta. Autenticidade. É na lata, eles falam mesmo. Então, assim, então você vai ter que estudar bastante, tal. Aí meu filho chegou em casa, ele contando. Eu falei, nossa, filho, e você falou? O que você respondeu, né? Ele, não, mamãe, eu só pensei, me aguarde. Porque, na verdade, ele gosta muito de inglês, ele tem um bom inglês, o pai é autor de livro em inglês, então, quer dizer, o contato dele com línguas, e agora a professora já chega pra ele e fala, esse é um brasileiro diferente. Então, assim, ele chegou, mamãe, eu sou diferente. E é um diferencial aqui, o inglês aqui, realmente, você... gente, isso é importante falar. Você sai sabendo inglês. A diferença, aliás, teve uma noite que em casa foi muito bonitinho. O meu de 9 anos com o de 12 anos no quarto conversando em inglês. Ou seja, já foi coisa da escola. Coisa da escola. Importante que é coisa da escola. Influência da escola. E assim, fazendo um ajudando o outro, né? Eles já se comunicando, já se estruturando. Então, assim, o inglês aqui é muito válido, tá? Muito válido nas escolas. Fantástico, fantástico, fantástico. Gente, lembrando de outro exemplo aqui, aí eu preciso falar, não tem jeito não, eu falo demais mesmo, tá? O que acontece? Uma outra situação que a gente viu quando a gente fala assim da questão do rigor, das normas, né? E como a postura é muito diferente, a gente sabe, né? Quem tem filha aí no Brasil em escola particular sabe que é uma postura comum nas escolas o uso da agenda, né? Aqui eles não usam agenda, tá? Aí os portugueses que nos acompanham pode falar, mas tem o calendário, a caderneta, né? Tem, mas a caderneta daqui, que se usa aqui em Portugal, ela tem um objetivo diferente da agenda que nós usamos lá no Brasil. Na verdade, o que se faz com a caderneta aqui em Portugal, a gente faz com a agenda lá no Brasil. Então é um meio de comunicação, é ali que está tudo registrado, né? Tudo isso tem na agenda que a gente trabalha, que a gente usa, né? Lá no Brasil. O diferente é que no Brasil as crianças elas registram os fracassos, os trabalhos na agenda. Então, logo que a gente percebeu que a caderneta aqui não iria fazer esse papel, a gente ficou preocupado, porque é uma postura que a gente gosta que os meninos sigam, né? E eles já estão acostumados. E eles já estão acostumados, eles realmente aprenderam a usar corretamente uma agenda, para organização de tempo mesmo. E aí, nós saímos e compramos uma agenda, né, para as crianças. Quando o meu pequeno, né, foi usar a agenda, a professora chegou para ele e falou, não, você não pode usar a agenda, não. Mas lá no Brasil eu usava. Ela falou, aqui não é Brasil. Desse jeito. Com o meu de 9 anos. Aqui não é Brasil. Aí ele chegou aqui em casa falando, mamãe, eu não vou poder usar a agenda, porque a professora falou que aqui não é Brasil. Que eu não posso usar a agenda. Claro que a minha atitude com ele foi super natural. Filho, nossa, que pena, né? Então vamos ver como é que a gente vai registrar essas atividades. Vamos estudar uma maneira. Mamãe, a gente teria reunião no outro dia, felizmente. Falei, amanhã a mamãe tem reunião lá na escola, ela vai procurar saber como que se resolve isso aqui pra gente aprender. Tá. Claro que não questionei, né, nem nada, só deixei, vamos conversar e tentar entender o que aconteceu. Na reunião, conversando com a professora, a gente perguntou, a gente queria entender por que ele não pode usar a agenda. Porque, sinceramente, a resposta que foi dada, porque aqui não é Brasil, isso aí na hora, falou assim, isso não é uma resposta que se dê para a criança, mas tudo bem. Aí nem toquei nesse assunto com a professora, eu só perguntei, né, por que ele não poderia usar a agenda. Ela falou, não, porque fazer o para casa na agenda não dá certo. Não, ele não vai fazer o para casa na agenda, ele quer apenas anotar, o para casa é o TPC, né, ele vai apenas anotar o TPC. Né? A página que é para ser trabalhada, isso. O TPC vai ser feito, para casa vai ser feito no caderno de TPC. Ela, tá, eu não tinha entendido isso, eu tinha entendido que ele queria fazer o para casa na agenda.
É bom. Tudo esclarecido, ela não, então pode usar, ele pode continuar, não tem problema nenhum. Conclusão, hoje meu filho continua usando a agenda, tá? Registrando as atividades, mesmo porque ele é muito voadinho, ele tem que anotar mesmo, amanhã eu tenho que levar não sei o quê. Dia 15 eu vou ter um passeio em tal lugar. Ele realmente registra tudo isso na agenda. Então esse hábito, né, que é aquilo que eu coloco, o bom, né, de viver várias culturas, né, tá vivendo experiências novas. Aprende muito. A gente aprende muito e agrega valor, né? A gente não precisa excluir, a gente pode agregar, né? E aí tornar um mundo, né, cada vez melhor a partir do momento que a gente socializa o lado tudo é bom, conversado, né? tudo é muito conversado, muito tranquilo. Bom, pessoal, esperamos que a gente tenha conseguido contribuir mais um pouco. Ter respondido algumas dúvidas. Se alguma dúvida ainda persistiu ou alguma dúvida surgiu, teremos mais vivências, teremos vivências em escolas. Mande, como a gente colocou lá no início do vídeo, mande pra gente, né? No nosso site, além de encontrar mais informações, né? Em formas de texto, né? Que são complementares aos vídeos. Vocês encontrarão alternativas para estar entrando em contato com a gente, para que a gente possa respondê-los o mais brevemente possível e da melhor maneira possível, ok? Continue nos acompanhando, continue compartilhando o nosso material e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!